Aí, tá gravando? Tá gravando! Oi, time! Como estamos? Hoje eu quero falar sobre ChatGPT, como que eu crio agentes para as minhas aulas. Então, se você é professor de inglês ou de outro idioma, enfim, mas se você é professor e você não usa os agentes do ChatGPT ainda, você tá perdendo muito tempo. Os agentes são como se fosse uma pessoa que você treina. Então, até anotei aqui, né? Eles são versões personalizadas do ChatGPT. E é isso que eu quero falar um pouquinho hoje aqui. Então, basicamente, o agente do ChatGPT é uma versão que você vai treinar do chat. Então, você vai pensar assim, legal, eu gostaria de ter uma pessoa que só corrigisse os textos dos meus alunos. Daí você vai pensar quem exatamente é essa pessoa tem que ser uma professora, essa pessoa ela tem que ser formada em alguma coisa, essa pessoa ela vai corrigir com um olhar mais de gramática ou mais de coesão e coerência, e aí você vai instruir o teu agente para ser essa pessoa. E daí quando você for, por exemplo, corrigir um texto, você vai jogar nesse agente, tá? Eu até coloquei aqui que é como se você tivesse várias assistentes. Só que você precisa pensar o que é essa assistente. Então, aquele negócio, né? Eu queria ter 2 de mim, beleza, mas para qual ponto? Eu quero ter uma assistente só para escrever roteiro de vídeo. O que essa assistente ela precisa ser? Ela precisa ser muito boa de copy, essa assistente ela precisa estar sempre antenada às tendências, essa assistente ela precisa seguir uma copy de roteiro com um gancho no início, com um desenvolvimento, pensando em qual público, essa assistente ela precisa pensar em uma CTA legal no final dos roteiros. Então tu pensa qual assistente você quer ter e basicamente você treina o ChatGPT para ser essa assistente. Eu coloquei alguns exemplos reais de como que a gente usa aqui no dia a dia. Eu uso, o Edgar também usa na empresa dele. Basicamente a gente tem, então, por exemplo, o Edgar tem um que é muito legal, que é para enviar relatórios para clientes. Então, até fiquei pensando, né? Às vezes a gente quer enviar, tipo, feedbacks mensais ou trimestrais para os alunos. Então, o Edgar tem um agente que ele treinou do jeito dele falar, com os dados que ele vai informar, o agente já monta o relatório certinho para o aluno, sabe? Então, você poderia, por exemplo, treinar um agente do teu jeito de falar, e daí você conversa com ele, para ele enviar o feedback mensal para os teus alunos, como que foi em leitura, em fala, em escrita, e daí o agente replica isso, sabe? Por exemplo, correção de texto, né? Um ponto aqui. Eu tenho um agente que eu treinei do meu jeito de corrigir, então eu não sou uma professora que cobra extremamente gramática, assim, eu prefiro que o aluno desenvolva o texto, então eu treinei o agente nisso, em corrigir o texto do aluno mais na parte de coesão, coerência, não tanto em gramática. Eu peço para esse agente sempre me perguntar o nível do aluno primeiro e como que esse aluno tá na aula, mas ele sabe a forma de corrigir. Então eu mando o texto, mando basicamente o nível do aluno e como que o aluno tá, e ele me responde no formato de correção que eu já tô acostumada a fazer. Então ele já me responde certinho o ponto que tá errado, por que tá errado e a forma correta. E depois ele me traz o texto corrigido. Eu já treinei ele assim. Então eu não preciso conversar com o chat toda vez que eu vou corrigir um texto, sabe? Eu já treinei uma pessoa assim, que é o agente, e eu só jogo o texto lá quando eu preciso corrigir. Outra coisa que eu tenho é 2 agentes, um para produzir conteúdo para o Instagram do Método Lucra e um para produzir conteúdo para o Instagram da English com Lu, né, voltado para aluno. Então eles são 2 copywriters, mas focado em públicos diferentes. Então um está focado em professores e o outro está focado em alunos. E daí eu treinei ele em cima disso. Eu busco alunos que são mais dedicados, que querem estudar, então sempre o formato de conversa tem que ser mais ou menos, né, para esse tipo de aluno. Eu não gosto de estar vendendo o tempo todo, eu gosto de produzir conteúdo, então faça mais roteiros assim explicativos. Eu não gosto de dar dicas muito genéricas, sabe? Então eu treinei ele dentro desse escopo e toda semana eu converso com ele pra gente gerar os conteúdos lá pro Instagram da English com Lu, tá? Então, basicamente, aqui eu coloquei alguns benefícios. Bom, se você é professor, a gente trabalha com hora, então a tua hora, ela gasta muito. Então, você precisa ter o máximo de ferramentas e, enfim, coisas que tu pode fazer para diminuir o teu tempo de trabalho. O agente do ChatGPT é isso, assim, o ChatGPT ele já é incrível. O agente é um plus, então ele vai
ele vai te fazer você não perder tanto tempo, sabe? Ao invés de falar com o ChatGPT toda vez desde o zero, você já deixa um agente pronto. De novo, é como se fosse um assistente. Um ponto importante aqui, até anotei aqui, é que você precisa padronizar os processos. Então, o agente ele funciona muito bem se você já tem os processos padronizados, porque você sabe exatamente o que pedir para ele. Você não pode pedir para ele, seja eu. Ele não vai entender, né? Então você tem que ter pelo menos um processo padronizado. Olha, eu gosto de produzir conteúdo assim, eu converso desse jeito, isso aqui funciona no meu Instagram, seja esse tipo de pessoa, sabe? Você direciona ele. Então lembra de sempre ter os processos certos, como que você gosta, para daí treinar ele. Se por acaso você não sabe treinar ele, não tem problema. Você pode pedir, inclusive, pro ChatGPT. Chat, eu quero criar um agente. Consegue me direcionar do que eu tenho que falar pro agente? E daí vai te direcionar. Olha, você tem que falar isso, 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 isso. Daí você monta isso com o ChatGPT. Depois que tu já tá montado, daí você vai lá e só cola no teu agente. Então você nem precisa pensar tanto no sentido de o que eu vou falar para ele. Você pode conversar com o chat antes, cria esse teu roteiro do agente. Então, por exemplo, chat, quero criar um agente para me ajudar a produzir conteúdo no Instagram. Me ajuda? Ele vai falar, sim, com certeza. Primeiro você precisa pensar em qual é o teu público, que tipo de voz você quer ter, tá. Daí você vai, eu quero falar com esse público. Como que eu peço isso para um agente? Tem que pedir assim, assensado. Beleza, o que mais que eu posso falar? Você tem que falar isso, isso, isso. No fim, tu vai montar tipo um script, assim. Daí tu vai pegar isso e vai colar lá nos agentes. E daí você vai ter os seus agentes personalizados. Basicamente, o que me levava horas, né, hoje me leva 15 minutos. Então, a produção de conteúdo é um exemplo claro, assim. Eu produzo conteúdo muito rápido, porque eu tenho um agente. Então, enquanto eu tô, claro, pensando em ideias, o agente está escrevendo. Então, ele não me substitui no sentido de mente pensante. Eu ainda tenho as ideias, tenho os insights, estou andando na rua e penso, isso aqui seria um bom conteúdo, mas daí eu vou lá e converso com ele. De novo, gente, é como se fosse um assistente. Pensa nele como se fosse um assistente, um estagiário. Você é a dona do negócio e você vai chegar com as ideias. E daí ele vai organizar isso para ti. Que mais? Perfeito. Eu coloquei aqui, se você quer viver do ensino, você precisa começar a usar essas ferramentas. Eu até estava conversando com uma professora que fez um workshop sobre agentes de ChatGPT. Para mim já era óbvio os agentes do ChatGPT, mas tem bastante gente que não usa. Então assim, se você é professor de idioma, se você dá aula de inglês, você precisa dominar essas ferramentas. De novo, o teu trabalho é a tua hora. Então você tem que ganhar tempo, você tem que ser mais ágil. Tem que ser tipo linha de produção, assim. A sua mente tem que ser a pensante por trás, mas você pode e deve procurar essas ferramentas para te ganhar mais tempo, sabe? Pra ir seguindo. E assim, isso não é um problema para os alunos, tá? O aluno, ele gosta do acompanhamento e você vai ter esse acompanhamento. Você só vai usar um estagiário para te ajudar nesse acompanhamento. Como, por exemplo, se você está numa empresa, você tem um gestor e o gestor tem um estagiário. É a mesma ideia, tá? Bom, basicamente a ideia era essa. Eu queria falar um pouco sobre agentes. Eu queria também perguntar se para vocês faz sentido a gente conversar mais sobre agentes, porque, de novo, para mim era uma coisa muito óbvia. Mas se não for, eu até penso em talvez fazer uma live falando sobre isso, ou fazer mais vídeos nesse tema, assim, fazer uma sequência de vídeos, não sei. Queria abrir aqui para entender o que vocês acham. Se faz sentido a gente trazer uma live falando de agentes, como criar, como que eles funcionam, às vezes até criar um junto com vocês, né? Disponibilizar os que eu tenho para vocês. Queria entender se isso faz sentido. Os temas de ChatGPT normalmente vão melhor aqui no canal, então queria entender se é um motivo da gente fazer uma live ou enfim, alguma coisa assim. Comenta aqui nos comentários o que tu tá achando. De novo, desse formato, né, mais conversa, mas se tu gosta desse tema do ChatGPT e se preciso trazer mais coisas sobre isso, qualquer dúvida, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou lá no Instagram, né, no @métodolucra, também tô sempre por lá, e te vejo no próximo vídeo. Tchau!